Eu gostaria de agradecer a presença do doutor aí, atendendo o nosso convite. Muito obrigado. O É um doutor prazer. Pazini, que também deve estar entrando aí, agradecer a ele também. E também ao Márcio Araújo, da nossa contabilidade. Aos três, eu gostaria imensamente de agradecer a participação dos senhores aqui para nos ajudar a esclarecer vários pontos importantes para o nosso setor. A todos vocês, o meu muito obrigado por atender o nosso convite. Olá, galera da Fenalto. Mais uma vez estamos juntos. Hoje com uma live contando com o Dr. Nelson Pazini, que é o advogado consultor jurídico da Fenalto, o Dr. Pio, que é um advogado especialista em contrato de financiamento de veículos, e o nosso consultor Márcio Araújo. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas de vocês sobre contas a pagar, sobre contas a receber, impostos, folhas de pagamento. Então, espero que vocês tenham uma boa interlocução e que dialoguem no ritmo de vocês. Muito obrigado e vamos em frente. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, gente. Antes de mais nada, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E deixa eu ver se eu consigo contribuir o máximo possível, tá? Por mais que nós sejamos mais civilistas do que tributaristas e direito do trabalho, mas vamos ver se a gente consegue aqui tentar tirar algumas dúvidas, tá? Pelo menos na parte jurídica. Bom, Nilson, o que acontece? A parte de contratos, que você comentou, vamos começar por elas, vai? A gente tem bastante assunto aí, porque cada dia tem uma medida provisória nova, e se não é uma medida nova, é um aditamento novo. Então, até 2 ou 3 semanas atrás, a gente ficava tranquilo ver as notícias uma vez por dia. Hoje, se você deixar de ver no meio do dia, você está desatualizado à tarde, né? Bom, primeiro, quanto a contratos, eu até acho que na hora que o Nelson entrar, ele pode nos ajudar também. A gente está num momento que, efetivamente, por mais que o governo ainda não tenha ainda legislado sobre esse assunto, existe grandes possibilidades, sim, de a gente ter que discutir ou rediscutir os nossos contratos. Tanto aqueles que nós temos que cumprir, como aqueles que nós vamos ter que efetivamente receber. Então, como você bem colocou aí, eu acho que agora é um momento de acordo. Se a gente for efetivamente buscar uma resolução no Poder Judiciário, a gente vai perder muito tempo. Então, se a gente puder tentar pactuar isso, eu acho que hoje vai ser a melhor forma, não tenha dúvida. Vamos entrar ali primeiro, eu acho que nos primeiros pontos que a gente tem, que é essas primeiras medidas que o governo tomou nessas últimas 2 semanas. Eu vou tentar explanar aqui, pelo menos a parte legal que a gente tentou ler e tentou colocar aqui. Algumas que a gente aplicou lá na Belinati Pérez e que eu acredito que talvez vocês estejam pensando já aplicaram. As primeiras medidas, efetivamente, foram colocadas, primeiro, para preservar o emprego. Essas são as 2 principais. Preservar o emprego e preservar a renda dos nossos empregados. Então, essa foi as primeiras medidas, né? Então, a gente está resguardado aí e tentar fazer redução de jornada, suspensão, e entre outras aplicações. E a gente está analisando lá. Nós temos hoje quase 2.500 funcionários. Então, a nossa primeira preocupação era a gente ficar aberto. Não podíamos correr o risco de repente, ter alguma determinação, aí, principalmente do Ministério Público do Trabalho, de chegar lá e fechar. Em que pese que, em menos de 2 semanas, nós já temos aí mais de 80% de todo o nosso time em teletrabalho, regime de home office, botar todo esse time em casa, com segurança de informação e ter todo esse impacto tecnológico, realmente cada dia é um dia. Então, hoje em dia, a gente não consegue mais programar, sei lá, uma estratégia que nós vamos fazer na terça-feira. Não, vamos pensar hoje o que a gente vai fazer no próximo dia útil, que vai ser na segunda. Basicamente, é isso aí.
O doutor Pio fez basicamente uma explanação sobre as dificuldades que as empresas de cobrança estão tendo, no caso de botar tudo para funcionar e continuar buscando a recuperação dos créditos que os bancos depositam para que eles sejam recuperados da empresa que ele trabalha. Agora, doutor Pio, uma coisa interessante que me chama a atenção é que me parece que muitos bancos estão dando uma carência de 60 dias. Essa carência de 60 dias, alguns vão cobrar sem juros no final do contrato, outros vão cobrar com juros de contrato. E alguns outros não falam muita coisa e talvez, não sei, pode ser que venha até juros de mora. Como é que o senhor vê isso de acordo com a legislação? É possível você prorrogar um contrato ou jogar as prestações para o final cobrando juros de mora? Sim, Nilson, é possível sim, tá? O que acontece é o seguinte, como você mesmo disse, a gente não recebeu efetivamente comunicados formais de como nós vamos atuar com as parcelas vencendo agora em abril e maio. Inicialmente, a gente está com a nossa carteira hoje, ela está basicamente com débitos aí que vão até março, tá? Mas é possível, sim, a gente pode pactuar e o contrato pode prever efetivamente que elas sejam jogadas para o final do contrato. Agora, quanto à aplicação de correção delas, Nilson, principalmente neste momento, que foi efetivamente considerado um momento emergencial, eu acho que não é possível, não. Nós vamos ter aí, acredito, 2 meses, basicamente, paralisados em termos de cobrança. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Por exemplo, tributos federais. Nós poderemos postergar os tributos federais de abril e maio para 2 meses, eu não me lembro, acho que junho e agosto, eu não me lembro bem quais são os outros 2 meses, tá? Que poderão ser pagos, tá, em conjunto, sem qualquer correção. Ou seja, é só uma folga agora nos próximos 2 meses. Terão que ser pagos? Sim, terão que ser, mas pelo menos não serão corrigidos. Então, eu acho que se aplicaria a essas parcelas, Enilson, que seriam jogadas no final do contrato, tá? Se forem jogadas no final do contrato. Como você mesmo disse, a gente não tem nada formal ainda. A gente tem, sim, anúncio, mas nós, lá na Belinati, não recebemos ainda nada efetivamente para que a gente faça isso. O que a gente está fazendo agora com uma das nossas carteiras é tentando repactuar alguns contratos, jogando, por exemplo, estas parcelas e diluindo nas que restam. Sei lá, digamos que ele está faltando lá 10 parcelas. A parcela dele é R$1.000, então pega R$100 lá e cada parcela vai ficar 1.100. Então, esse é talvez um dos modelos, né? Agora, conforme vão chegando esses modelos formais, a gente pode ir reportando para todo mundo, tá? Doutor Pio, então o que eu estou entendendo é que enquanto os bancos não passam uma instrução mais assertiva para os escritórios de cobrança que atuam em seu nome, o que existe é quem está em atraso vai ter que pactuar com o escritório uma negociação onde pode parcelar nas próximas parcelas vincendas ou até jogar no final. Foi isso que eu entendi. Vamos tentar esclarecer esses apontamentos. Vamos lá. Até o momento, Nilson, todos os débitos que nós temos na nossa carteira continuam com as propostas de praxe, tá? Então, aqueles contratos com vencimentos menores continuam da mesma forma, tá? E acompanham as campanhas. Não existe ainda, até este momento, algo que se aplique a estes vencimentos que nós teremos para abril e maio, que efetivamente, como todos os bancos estão apontando, serão efetivamente prorrogados, tá? Então, para os casos que já estão vencidos,
aplicam-se as campanhas de praxe, ok? Tá? Pelo menos nesse momento. Agora, a partir do momento que estas parcelas de abril e maio estiverem vencidas, aí sim vamos aplicar provavelmente isso que cada um está apontando, tá? Jogar para o final do contrato, ou efetivamente... eu acredito, Enilson, que tudo vai depender da quantidade de parcelas que estão vencidas. Se você pegar um contrato novo, talvez fique mais fácil, até mesmo para o financiado, você diluir isso numa quantidade grande de parcelas. Mas se você pegar um contrato que está faltando aí 2 ou 3, simplesmente ele vai preferir jogar para o final. Eu acredito que esse seria talvez a forma melhor para ser aplicada nesse momento, tá? Agora, você recomendaria para alguém que chegasse na loja e que tivesse um contrato em aberto com um determinado banco, que ele fizesse uma repactuação nesse sentido de diluir em parcelas, ou ele está tecnicamente amparado para jogar as parcelas que ele não pagar para o final? Tem algum amparo legal? Não tem nenhuma regra, não. Legalmente falando, não existe uma regra que ele jogue para o final ou que efetivamente você possa diluir. E eu acho que isso vai ser pactuado entre as partes mesmo. Eu acho que cada banco, cada instituição financeira deve propor algo específico, tá? Mas legalmente falando, não existe uma legislação que exija ou que impunha que de repente seja para o final de lua, tá? Isso não existe. Pelo menos não até agora, tá? Ok. Pode ser que de repente ocorra aí alguma medida provisória, algo nesse sentido, tá? Mas por enquanto ainda não. Tá. O Márcio já está ouvindo, Enilson. Márcio já está ouvindo, já está nos ouvindo, Márcio? Já. Sim, boa tarde. Por favor, se apresenta, e a gente estava querendo que você falasse um pouquinho sobre folha de pagamento, suspensão de temporária de pagamento da folha, quem pagará, enfim, dá um cenário para a gente de folha de pagamento, depois a gente entra em campo mais fluidamente. Ok. Bom, meu nome é Márcio, né? Eu faço a contabilidade da Fenalto e diante desse cenário que não é nada confortável para ninguém, nós temos a MP 936 que veio dizem que é para ajudar, né? Então, ela tem algumas opções que o empresário pode usufruir. Uma delas a redução da jornada e de salário, e a outra é a suspensão. Tá? O que acontece? Na redução, parte a empresa paga, você tem algumas opções, 25%, 50% e 70%. Aí a empresa faz a opção. Nessas opções, o que acontece? Se for reduzido 70%, o funcionário trabalha 30% e existe um pedido no Ministério do Trabalho onde o seguro-desemprego vem para contribuir. Então, a empresa faz essa opção. Só que ela tem um prazo de 10 dias para comunicar ao Ministério do Trabalho. Essa é a grande dificuldade. Então, não estão conseguindo. Existe uma certa dificuldade nesse sentido. Bom, muitas empresas estão fazendo a suspensão. Então, suspende, né? Então, se a empresa fatura menos de 4 milhões e 800 com database 2019, se ela faturou menos, aí é 100% seguro-desemprego. Se ela ultrapassou esse faturamento, ela entra com 30%, paga 30%, e a diferença é o seguro-desemprego, dentro do teto do seguro-desemprego.
É basicamente essas opções, né? Aí a MP, ela estava dizendo que o acordo poderia ser direto entre empregador e empregado. Individual. Só que o Lewandowski, ele entrou aí no meio da jogada para atrapalhar tudo isso aí. Mas no artigo 11 da 937, onde fala sobre essa comunicação, lá tem um parágrafo, se eu não me engano, é o 4º, que ele fala comunicar. Tem juristas aí, advogados, até da área trabalhista, que estão falando assim, olha, encaminha um e-mail, você está comunicando. Lá na frente você vai ver o que você resolve, mas tem que fazer, porque se entrar no âmbito do sindicato, você não vai conseguir nada, não vai aproveitar a MP. Eu É queria uma questão jurídica. Eu queria aproveitar e dar um depoimento e já fazer uma pergunta. Eu tenho 2 empresas em situações diferentes, né? Numa das empresas, os meus empregados são sindicalizados. Então, me parece que mesmo eu fazendo o acordo individual com eles, no momento que eu vou comunicar ao Ministério Da Justiça. ao Ministério, desculpa, da Justiça, eu tenho que fazer um comunicado concomitante ao sindicato. E o sindicato me parece que automaticamente ele já tenta segurar. Isso foi o que aconteceu numa das minhas empresas daqui de São Paulo. Já numa outra empresa, eu atuei de uma forma diferente, porque eu fui fazer a suspensão. E aí eu queria até ouvir vocês, porque me parece que eu fui muito feliz. Nessa outra empresa, eu tenho uma conta num banco público, no caso, o Banco do Brasil, não preciso esconder. A gente trabalha com bancos públicos, bancos privados. Como eu tenho muitos clientes, eu tenho que abrir para vários bancos, porque o cara faz débito automático no Santander, o outro no Itaú, enfim. E o cara do Banco do Brasil fez tudo para mim. Eu mandei a folha para ele e ele falou assim, bom, agora o resto é comigo, pode deixar que eu resolvo. E eu não sei se ele resolveu, porque o crédito ainda não saiu, mas ele falou, todo o processo deixa comigo que eu resolvo. Me parece que foi uma experiência, espero que se tiver sucesso é uma experiência boa, mas a outra experiência, e eu acho que algumas associações nossas que estão presentes hoje aqui no nosso live, elas têm sindicatos ou são sindicalizados os seus empregados, eu não sei, elas terão dificuldades com os sindicatos da categoria em cada estado, é isso? Isso, deixa eu contribuir na parte legal, pelo menos, ali, que o Márcio apontou. Efetivamente, o nosso ministro deu uma barrada mesmo, tá? Mas o que acontece? Ele determinou, da mesma forma como o Márcio colocou naquele artigo, que não se tem a parte formal do comunicado. Só existe a exigência. Tem que fazer o comunicado. Ponto. Pode ser por e-mail, por carta, por sinal de fumaça, mas você tem que comprovar efetivamente que você o fez. Principalmente para que os empregados tenham a contrapartida do recebimento do benefício. Esse é o primeiro ponto, como você colocou, pode até ser, de repente, aí por uma agência. O que acontece? Essa decisão monocrática do Lewandowski, ela ainda não está referendada, tá? Ela vai para a tribuna, se não me engano, dia 15 ou dia 16, ok? Então, ela pode sim ser alterada. Eu acho que, a partir do momento que se decidir pela suspensão nesse primeiro momento, tá? Ou até mesmo, dependendo da situação, uma redução de jornada de salário, que também pode ser uma boa opção, né? Agora, tem que tomar cuidado que, da mesma forma, a partir do momento que você determinou aí, olha, minha empresa está completamente fechada, não vou precisar de ninguém lá, então eu vou suspender temporariamente o contrato de trabalho. Lembre-se que a medida provisória determina que se mantenha, mesmo assim, pagamentos de benefícios, tá? Sei lá, tem pagamento lá de ticket refeição, ticket salário, não importa o que seja, isso tem que se manter.
Tá? Agora, se você colocar lá o teu time 30 dias ou 60 dias, que é o tempo máximo, tá? Pode até fazer 30 agora, eles voltarem 30 e depois você dá 30 de novo, tá? A medida provisória, ela permite isso. Você vai ter que segurar esses empregados no mesmo período. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se você efetivamente só vai ficar com eles esse tempo, você vai ter que manter eles empregados no mesmo período que você suspendeu. Da mesma forma, acontece se você fizer a redução de jornada e de salário, tá? Agora, vamos esperar que, de repente, o STF possa aí, efetivamente, tirar os sindicatos, pelo menos, desse valor aí, abaixo de 3.500, né, Márcio, se eu não me engano? Que pode fazer o acordo individual, né? Os 3 salários, né? 3 salários, isso, exatamente. Que depois de acima de 3 salários, de qualquer forma, vai ter que ser feito de acordo coletivo, vai ter que fazer com o sindicato, né? E sendo que, a partir do momento que você faz o aviso, se você comprovou que você fez o aviso, se o sindicato não se manifestar em 10 dias, está resolvido o seu problema também, tá? Então, esse também é um ponto que a gente tem que colocar. Legal. Márcio, um comentário que eu gostaria que você fizesse para a gente é o seguinte: dá uma panorâmica dos impostos aí, porque a gente sabe que saiu medida provisória, foi cancelada, saiu outra. Então, assim, dá uma panorâmica da gente sobre os impostos federais e, obviamente, que os estaduais e municipais são de competência de cada estado e cada município, mas o que é que você pode falar para a gente sobre impostos? Dê licença só um minuto, eu gostaria de fazer uma pergunta ainda sobre esse tema, se possível, antes de entrar nos impostos, tá ok? O doutor Márcio aí, com relação à questão da suspensão temporária dos contratos de trabalho, né? Aqui no Ceará, nós estamos construindo com o sindicato laboral um aditivo à convenção coletiva para deixar amarrado juridicamente, né? No futuro, não ser questionado, não dar brecha para nenhum tipo de questionamento. Então, a gente está trabalhando aí nesse aditivo, deve estar pronto na segunda-feira, e o sindicato laboral inicialmente estava querendo ganhar dinheiro em cima, e a gente ainda acabou fechando por cada contrato para o sindicato laboral R$35. Estou dando como exemplo, e pode ser seguido em outros estados, a questão de você fechar com o sindicato laboral, o sindicato patronal, o sindicato laboral já deixar tudo fechado, tudo amarrado, para não haver nenhum tipo de questionamento no futuro. É o ideal. Para a gente ficar amarrado juridicamente e ninguém questionar lá na frente, porque alguns contadores aqui estavam questionando, olha, o sindicato lá tem que dar o ok, não é só comunicar, precisava ter um aceite, concordância do sindicato naquele acordo entre as partes. Pelo menos foi isso que alguns contadores passaram para a gente. Algum comentário, senhores? Um detalhe. Só um ponto. Se você fizer o acordo coletivo, você não fica adstrito, pelo menos se você decidir colocar lá no acordo coletivo a suspensão, aqueles 25%, 50% e 70% são percentagens obrigatórias só para o acordo individual, tá? No acordo coletivo, você pode trabalhar com qualquer percentagem. Claro, dentro daqueles limites lá que o Márcio apontou, de 4,5 milhões de faturamento por ano, tá? O ano passado. Caso estiver dentro, você pode usar qualquer percentagem, se for fazer o acordo coletivo, tá? Ainda nesse tema, para a gente depois entrar no tema dos impostos, eu queria ouvir um pouco o Márcio, que é o seguinte, na parte de suspensão, só confirmando, se eu suspender o contrato por 60 dias, o meu funcionário, ao retornar, tem 60 dias de estabilidade, certo? Certo. E dos benefícios que ele percebe, como o contrato dele está suspenso, me foi orientado assim, eu queria a confirmação ou não de vocês,
que é o seguinte, o auxílio transporte, como ele não está indo trabalhar, ele não recebe. VT não precisa, Nilson. Agora, exatamente, agora, o auxílio alimentação você tem que manter, é isso? Tem que manter. A medida provisória determina que, na suspensão, benefício tem que ser mantido, tá? Vale refeição, vale alimentação, área médica, se você tem para eles, isso você tem que manter. O Márcio, pode falar um pouco para a gente sobre os impostos? Como é que ficam? Os impostos, começando lá na parte de folha de pagamento, nós temos lá o FGTS, que deu uma opção de parcelamento em 6 vezes. Só que para isso tem que entregar a GFIP dentro do prazo e cadastrar lá no módulo 1. Ou seja, se você não fizer isso, lá na frente, quando você for parcelar, vai vir com juros e multa. Então, no ato da entrega da GFIP, que você vai fechar a folha de alguma maneira, você tem que entregar essa GFIP, onde você coloca lá, tem o campo lá que você coloca, é um módulo 1, isso entende que não vai ter juros e multa. Ok? E pode ser feito em 6 vezes, né? Isso, acho que é a partir de julho. Se eu não me engano, acho que é julho que começa. Mas entram somente março, abril e maio, né? Que contempla esse parcelamento. Bom, essa é a questão do FGTS. Bom, é importante saber que isso vai parcelar lá na frente, e lá na frente você vai ter os outros meses, né? Que é junho, julho, você vai acabar dobrando esses valores, mesmo parcelado, né? Então, você não está deixando de pagar. Mas parcela em 6. 3 meses, então vai ser a metade de um mês. A questão previdenciária, eles falam mais somente na parte patronal. Que eu estou entendendo que a parte do empregado você tem que fazer o recolhimento. E eu não vi nada referente à parte de empregados. Vocês sabem de alguma coisa sobre a parte de empregados? Se tiver suspenso, não precisa, Márcio. A medida provisória prevê que não há pagamento, se tiver suspenso o contrato de trabalho. Na questão da suspensão. Na questão da suspensão, isso. Se Tá. suspender, você não precisa pagar previdência para eles. Tá, ok. Porque isso fica tudo... É que, na verdade, a suspensão você tem uma outra obrigatoriedade. Não tem, né? Quem tem é ele. Ele passa a fazer como contribuinte individual. Sim, exato. Ele tem a oportunidade, sim, de recolher ele mesmo como se ele fosse individualmente. Só que o empregador não vai ter necessidade de pagar a previdência durante esse período, né? Não. Bônus. Não, isso fica a cargo dele. E os outros impostos, como é que fica, hein? Bom, tem aí COFINS, né? COFINS, o de março vai para 25 de agosto. Abril, 23 de outubro. O PIS de março, 25 de agosto e abril, 23 de outubro. Esses são os impostos. Imposto de renda e contribuição social, por enquanto não saiu nada. E aí, Nilson, algumas perguntas? Alguma pergunta vocês têm a mais sobre impostos ou a gente poderia passar para aluguéis? Deixa eu contribuir mais um pouco na parte de impostos, gente. Eu sei que é uma medida antiga, mas foi um comentário de um colega aí na última sexta-feira. Eu até fiz uma anotação aqui, tem uma portaria do Ministério da Fazenda de 2012, que diz o seguinte: se for decretado estado de calamidade, tá, pode-se postergar os tributos federais, tá, até o último dia útil do terceiro mês subsequente. Claro que é uma portaria que ainda está válida,
mas para se ativar, a gente estava até discutindo isso na sexta-feira, seria necessário a gente ir até o Poder Judiciário, né? Mas é uma oportunidade, tá? Se de repente, às vezes, tiver um volume muito grande, dá para chegar lá, bater as portas do Poder Judiciário e falar, olha, a medida está ainda usual e, visto o decreto de estado de calamidade de cada estado, porque tem alguns que ainda não decretaram, né? Vai ter que verificar do seu estado, é uma possibilidade de postergar isso aí por mais 3 meses. Mas vai ter que pagar da mesma forma. Eu queria fazer uma pergunta ainda sobre tributos, peço até desculpa a interrupção, que talvez não seja nem jurídica. Eu queria perguntar a experiência de cada um, porque aqui eu não vi nenhuma manifestação aqui no Ceará, o Everton até pode me corrigir se ele tiver visto, sobre, eu acho que é o tributo que é mais oneroso para todos nós, né, que é IPVA. Aqui eu vi suspensão de tributos federais, vi suspensão de tributos municipais, vi suspensão de ICMS, mas IPVA eu não vi nada. Tu viste alguma coisa, Everton? E os demais, eu pergunto, como é que está nos outros estados? Olha, eu posso falar aqui por São Paulo, Nelson Pazini, sobre IPVA não houve nenhuma manifestação do Estado, já que o imposto é estadual. Aí eu precisaria checar no estado do Ceará como é que está essa questão do IPVA. Aqui não tem nada, continua sendo devido nas datas já determinadas para quem recebeu os boletos lá para pagamento. IPVA não tem nada. Paraná, idem. Aqui no Ceará, dê licença, Everton, aqui no Ceará eu conversei com o diretor da Secretaria da Fazenda responsável por essa área e conversei há uns 10 dias atrás. Ele disse que o governador ia tomar alguma decisão mais próxima ao vencimento, só que o vencimento é amanhã, né? E até o presente momento, nenhuma posição. Então, eu não estou muito esperançoso, não. O único benefício aqui de impostos foram para as pequenas empresas, microempresas e empresas individuais. Quem está no super simples, praticamente. Mas com o ICM teve alguma coisa aí? Desculpa, não entendi, doutor Nelson. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços teve alguma coisa? Só se for para aumentar. ICMS teve. Aqui a gente chama ICMS. Não, ICMS aqui é só para quem está no Simples. Somente quem está no Simples, e porque é uma decisão nacional, né? Mas nem estadual. Então, é só para quem está no Simples. O governo do Estado aqui, você sabe qual o partido. Não vou entrar no método político, mas... Tá bom. Bom, deixa eu fazer um comentário que talvez ajude, que é o seguinte: a gente tem uma interlocução super próxima com o Denatran, né? Que apesar de não poder legislar em cada estado, ele faz orientações e normas, mas não consegue legislar. O Denatran conseguiu convencer os Detrans de que todas as habilitações vencidas, renovação de placa, renovação de licenciamento, tudo isso fosse postergado. Mas ele não teve força, e essa é a visão que a gente tem, as notícias que a gente tem, de influenciar nos IPVAs dos estados efetivamente. Então, me parece que assim, quem tem habilitação vencida não precisa renovar, só renova, e aí os Detrans, cada um publica um prazo, mas me parece que posterga pelo menos mais 2 meses. Me parece que também a parte de renovação de licença, porque os Detrans estão fechados, obviamente, e aí a licença, emplacamento e tal. Agora, o IPVA não. Me parece que eu não conheço nenhum estado, e aí a gente tem alguns estados representados aqui, mas não estão todos, que possam dizer alguma coisa diferente do que a gente tem em São Paulo, Ceará e Paraná, que foram os que se manifestaram. São Paulo não vi nada. Edilson, vou lhe pedir licença, eu gostaria de falar sobre a questão dos aluguéis aí, doutor Nelson, na verdade, né? E só para fazer uma introdução aqui, nós temos administradores de auto-shoppings, que é um tema muito relevante. Tem o Eric, que é do Conceito Auto Shopping, é meu sócio, está aí, está lá nos Estados Unidos, mas está acompanhando.
E o Gilberto também, que é outro administrador também do Via Shopping Car aqui do Ceará. E eu não sei se tem mais alguém de auto shopping no grupo aqui hoje, mas é um tema realmente muito relevante para a gente, que está trazendo muita preocupação, porque tem os dois lados, né? E a gente tem que entender, analisar os dois lados, do locatário e do locador também. As dificuldades são para ambos. Tem eu também, né, de shopping, né, o Herbert? Verdade, Lídio. Perdão, você é presidente. Também faço parte de shopping e a gente está muito preocupado com essa questão de aluguel. Então vamos lá, alguém se habilita aí a começar a falar sobre aluguéis? Vamos dar a chance ao doutor Nelson, que falou pouco. Doutor Nelson, o que a gente pode esperar dos aluguéis, seja a nível de alguma legislação que imaginamos que não exista, seja alguma recomendação de acordo, ou ainda numa questão de, e se for para o litígio, será que vai ser considerado o momento de calamidade ou de crise? Bom, inicialmente, qualquer questão envolvendo aluguel, seja residencial ou comercial, vai passar por acordo entre as partes. Não tem outra alternativa, não tem nenhuma... A lei do inquilinato não foi alterada, nem pode ser alterada, a não ser que esse estado de situação de endemia, como é que chama isso? Pandemia seja levado a uma questão de tipo um estado de calamidade pública, né? Aí o Poder Federal vai poder mexer, porque a lei do inquilinato é uma lei federal e equivale digamos, uma extensão do Código Civil brasileiro. Então, não existe nada. Só existe isso, eu estou falando por experiência de um cliente meu, nós acabamos de negociar, ele tem interesse, ele é o locador, ele tem o interesse em continuar com a locação, e é uma empresa de distribuidora de automóveis, que é um galpão grande, que eles... é a Caoa, né? Acho que não tem problema nenhum. Então, é aquela divisão de carro chinês lá, que eu Cor, não sei o nome daquilo. Bom, só passa por negociação. Não tem outra alternativa. Vale dizer, para entrar em juízo, como você colocou, Enilson, você tem que cumprir o que está estabelecido no Código Civil, artigo 317. Ou seja, esse estado que está acontecendo, essa situação de calamidade, ou enfim, essa pandemia, etc., ela vai se prender ao artigo 317 do Código Civil. Vale dizer, repito, desculpe, o contrato tem que produzir uma defasagem em que uma das partes vai ficar muito rica e a outra vai ficar miseravelmente quase falida, se não falida. É só nessa condição. Mas o próprio artigo 317, eu estou falando isso com segurança, doutor Pio, me corrija se eu estiver errado, mas em função de que essa empresa, Caoa, aí, mandou uma notificação para o meu cliente falando que estava se aplicando o artigo 317. Não é verdade. O artigo 317 diz que você tem que entrar com uma ação, uma demanda, uma ação judicial para poder o juiz determinar se você ficou exatamente prejudicado naquela relação. Quer dizer, a situação da pandemia foi efetivamente imprevista, ou seja, só que tem um detalhe, ela está acontecendo para todo mundo. O dono do imóvel também vai reclamar que, bom, se eu não receber o aluguel, também eu não vivo. Então vai ter um choque. Por isso é que a recomendação é que se faça negociação. E a experiência que nós estamos tendo aqui, independente da pandemia também, há alguns meses a gente vem com crise aí, todos os locatários estão pedindo para renegociar, e eu, do lado do locador, estamos renegociando. É importante que se mantenha esse diálogo e que se mantenha a locação. Para o locador é importante que vamos diminuir, só para dar o exemplo, no caso
que eu falei aí, da CAOA, nós demos 4 meses de isenção do pagamento do aluguel. Isenção não, postergação, né? Então, ele paga o aluguel de março normalmente, aí ele ficou com abril, maio, junho e julho, sem precisar pagar o aluguel nesse momento. Em julho, pega o valor desses 4 aluguéis, divide por 8 e ele vai pagar em 8 parcelas junto com o aluguel de agosto. Foi isso, quer dizer, é essa alternativa que se encontrou. E eu repito, se vocês estiverem do lado do locatário, eu também estou do lado do locatário em outras situações, a negociação dá resultado e vai funcionar. Não depende de lei, não depende de nada. Aliás, a lei não vai mudar em nada aqui, nesse caso. Efetivamente, como o Nelson colocou, tá? A gente está num momento efetivo que é um caso fortuito e força maior. Então, tem N pedidos na justiça que a gente está acompanhando, tá? Que alguns juízes deferem e outros não. Então, nós já vimos ali que a forma de se entrar e pedir, olha, juiz, nós estamos diante de um momento que eu não vou conseguir cumprir mais meu contrato. É um caso de força aí. Os juízes, alguns estão aceitando e outros não. Então, para que, de repente, entrar em juízo para tentar abaixar efetivamente ou não pagar uma determinada locação, vai se demorar um pouco mais. Então, como foi colocado, eu acho que o acordo aqui é realmente o melhor caminho. Dependendo do Poder Judiciário, não vai ter muito sucesso, não. Pelo menos não agora, nesse momento. Beleza, pessoal. Alguma pergunta a mais sobre o tema aluguel? O Fábio, vocês principalmente que estão do lado do locador, no lado do shopping, alguma pergunta? Eu, na verdade, eu não queria nem falar nenhuma pergunta, não. Vou colocar aqui uma informação que eu acho que talvez seja novidade para alguns ou talvez até para todos. Essa situação do aluguel vai piorar um pouco, infelizmente. Eu estou bem atualizado nisso. Está tramitando um projeto de lei do senador Anastácio, tá certo? Acho que o número do projeto é 1179, no qual ele vai ficar, ele estabelece, já foi aprovado no Senado, de passagem, foi para a Câmara, que ficará impedido, tá certo, o deferimento de despejos liminares nesse período. Ou seja, o pior não é nem a gente ficaria sem ter o meio de defesa de cobrança de aluguel, o principal, que seria o despejo. E, diga-se de passagem, esse projeto ele era até mais audacioso ainda. Ele suspendia os pagamentos de aluguel. Isso aí, infelizmente, não passou no Senado. Mas temos um temor que, quando vá para a Câmara, recoloque esse artigo. Desculpa, deixa eu só entender, então. Esse projeto de lei, ficam proibidos os despejos. Perfeito. Até outubro. Eu só entro com despejo se eu tiver o inadimplemento do locatário. Não pagou o aluguel. Né? A lei do inquilinato vigente, eu espero 30 dias, eu não preciso de mais nada. Eu vou lá e peço despejo. Bom, esse projeto de lei, então, diz, olha, além de você não pagar o aluguel, você não vai ser despejado, é isso? É isso. E pior, até. É pior, porque, veja bem, se eu tiver por exemplo, eu tenho um caso que eu dei entrada numa ação agora, tá certo? Por um débito que aconteceu antes da pandemia, o despejo ainda não vai acontecer. Agora, diga-se de passagem, juridicamente falando, o despejo que eu me refiro é o despejo liminar, né? Aquele que o juiz dá antes da sentença. Isso. Só que, como eu estava vendo agora na prática, conversando com alguns colegas na prática, olha, eu sou bem franco, eu acho que não vai ter despejo nenhum. Mesmo que você tenha uma sentença, já está transitado em julgado, vai executar, por um motivo muito simples, porque vai ser difícil conseguir o aparato, né, o oficial de justiça, remoção no carro de um carro, talvez um guincho, uma cegonha, para levar acontecer esse despejo. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que o acordo não vai ser a melhor, não. Talvez, pelo menos a médio prazo, seja a única opção para a gente.
Seria a única opção? Seria? Desculpe, eu não entendi. Não, o acordo. Sim. Porque se for para a justiça, uma coisa que a gente vai resolver depois de outubro, dependendo de como for, a dívida pode se tornar... Eu acrescento ainda maior. que se a prevalecer esse projeto de lei, ou sendo aprovada essa lei, enfim, a execução da lei vai ser extremamente complicada e difícil, chegando até a ter quem faça peso, ou qualquer coisa desse tipo. Mas ela não vai resistir a um pedido de inconstitucionalidade junto ao Supremo. Tirou não tem as palavras da minha boca, viu, Nelson? Eu acho que é inconstitucional esse projeto de lei. Acho não, tenho certeza. E tem mais, né? Essa norma vai ser difícil de ser cumprida, é o que a gente chama de norma coeunde, é isso, né? É que nem é proibido fumar no elevador, mas quem é que vai fiscalizar isso, né? Quem é que vai fazer isso acontecer? É difícil. Essa pandemia está fazendo a legislação do Brasil virar um pandemia, entendeu? É complicado. A gente já não é fácil interpretar a legislação brasileira. Ela é complicada, mas agora, nesses momentos de crise, é pior ainda. Nelson, como nós estávamos conversando hoje cedo, né? Todo dia tem uma novidade. Exatamente. Todo dia tem uma novidade. Eu tenho tentado me atualizar, mas está difícil. Quando você menos espera, vem o nosso querido presidente e joga uma coisa nova lá no ventilador, para ser modesto aí, né? É difícil. Eu vou colocar aqui, eu vou olhar aqui direitinho o número, e eu mando já aqui para todo mundo o número do projeto de lei. Entrando aqui na discussão, fazendo só um breve comentário aqui da constitucionalidade ou não, eu lhe digo uma coisa, é o tipo do debate que eu não preferia esperar, né? Porque o Supremo vai estar lá preocupado com os trabalhadores, preocupado com um monte de coisa. Eu acho que nós assim, né, os representantes proprietários não vão ser colocados numa posição de espera aí, depois a gente resolve. Então é uma coisa que eu preferia não evitar. Então até fica aí não digo um apelo, mas uma ideia, se a gente tiver algum acesso conhecido na Câmara, alguma coisa para tentar melhorar esse contexto aí, né, acho que é válido. Eu diria para vocês o seguinte: em primeiro lugar, que eu acho que foi super legal a participação do Gilberto, porque trouxe uma situação que, em tese, a gente não estava ainda, vamos dizer assim, acompanhando, né? E me parece que é alguma coisa ainda a caminho, mas não necessariamente definitiva. Valeu o debate, valeu a discussão, mas a gente vai ter que aguardar. Me parece, e aí eu só queria dar uma pequena ponderada, que me parece que senadores e deputados, e eu conheço alguns, não proximamente, mas reconheço alguns e sei que, por exemplo, o nosso amigo Fábio, que está aqui conosco, o shopping, o terreno do shopping Carro Legal é de um senador. Então, assim, não sei se esse negócio anda tão rápido assim, não. Mas o pior que eu vou lhe dar uma notícia ruim, viu? Já passou. No Senado já foi aprovado, viu? No mesmo dia. O problema agora, se você tiver algum amigo deputado, vai ajudar mais, mas no Senado já foi. Pessoal, eu estou vendo aí o debate e a gente está se preocupando com o locador, né? Aliás, com o proprietário. E a grande maioria das lojas são locatárias, né? Entendeu? Então, eu acho que a preocupação maior é dessas lojas não estar podendo pagar realmente porque estão fechadas. Então, a gente entende que realmente o acordo, a conversa... Por exemplo, no próprio shopping Carro Legal, a gente já tem uma proposta do ex-senador, que não é senador, Raimundo Lira, de, durante 3 meses, ter 50% de desconto. Só para exemplificar. Eu acho o seguinte,
Meu Fábio, eu acho o seguinte, na minha opinião, é o que eu vou procurar fazer lá no auto shop que eu tenho. É negociar. Não tem outra coisa a fazer, é negociar para poder manter os lojistas também. Então, na minha opinião, é negociar. É a melhor coisa que tem. Essa é a minha opinião e é o que eu vou procurar fazer lá no nosso auto shop. Mas a gente, só colocando mais uma questão, a gente tem que estar preparado para os dois lados, né? Nós temos associados lojistas que são locatários e outros que são locadores. Enfim, então a gente tem que fazer buscar uma solução para ambos, né? Exatamente. Claro. É a conciliação mesmo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Só voltando, não sei se vocês já discutiram lá as questões trabalhistas que isso tudo vai gerar e que elas são mais passionais, né? Envolve aparecimento político, todo lado do trabalhador, aquela coisa toda. Mesmo com as alterações que se processaram para efeitos de liberar fundo de garantia, R$ 1.045, etc., a maioria tem até uma decisão aí do seu estado, doutor Pio, do Paraná. A juíza, uma empresa lá demitiu uma construtora demitiu todos os empregados e ela deu a sentença obrigando a empresa a recontratá-los. Lógico que isso não vai prosperar, isso foi em primeira instância, vai subir para o tribunal e lá não pode prevalecer o negócio. Quer dizer, é absurdo, realmente. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: pior para o trabalhador que vai perder o emprego é o trabalhador que, além de perder o emprego, a empresa vai falir e ele não vai ter como receber. Ou seja, ele fica sem emprego e sem dinheiro, o que é muito pior. Então, as outras decisões que a gente está vendo na área trabalhista é de conciliação também, é de acordo. Envolvendo até sindicatos, se for o caso. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta. A gente está estourando um pouquinho o horário aqui em 2 minutos e a gente queria ser bem religioso nesses horários, porque a gente pede encarecidamente para os nossos convidados para que eles reservem esse tempo para a gente. Então, se vocês tiverem mais uma pergunta ou duas, senão eu deixo aberto para o doutor Nelson, para o doutor Pio e para o próprio Márcio fazerem as suas despedidas. Eu só vou encerrar aqui. Eu queria dizer que eu coloquei aqui nos comentários, tá? Realmente o projeto de lei é 1179. E para concluir, eu corroboro aí com os colegas aí na ideia do negociar, certo? Eu só fico meio assim, não sei se no resto do Brasil tem, mas aqui no Ceará tem umas pessoas, eu diria, aqui no jeito bem nordestino, meio safado, sabe? Pode querer se aproveitar de um negócio desse para não pagar. E a maior revolta é essa daí, não é um lojista que tenha dificuldade, tá certo que todo mundo vai ter, que a gente queira negociar, é do meio safado, sabe? Mas é isso, encerrando aqui minhas palavras, boa noite e obrigado. Valeu, né? Muito bom. Mais alguém aí, né? Então vamos para o finalmente aí, doutor Nelson, doutor Pio, por favor, e o Márcio. Eu só queria pedir desculpas porque realmente eu me embaralhei todo aqui. Quase no final é que eu fui descobrir que eu tinha que baixar o aplicativo para poder entrar no sistema. É por isso que estava dando endereço inválido. 1000 desculpas por isso. Não vai acontecer mais. Reforçando aí a ideia da conciliação, do acordo que vai ser o melhor para todo mundo, inclusive para o governo, né? Vamos aliviar o judiciário dessa carga que vai acontecer aí. E muito obrigado. Hein? Bom, gente, antes de mais nada, Enilson, a gente se coloca à disposição para a gente ir atualizando conforme essas novas medidas e resoluções forem aparecendo, a gente pode interpretá-las de forma jurídica. O que acontece é o seguinte, quando ela é colocada, a própria medida provisória agora, para que a gente possa tentar segurar os empregos, ela não coloca os detalhes para a gente operacionalizar, né? Então, esse é o nosso grande problema. Toda vez que for surgindo
algo concreto, a gente pode ir divulgando isso. Da mesma forma como você colocou, Nilson, que como é que nós vamos chegar agora e informar? Informar o sindicato é fácil, simplesmente a gente notifica ele, manda um e-mail, como você mesmo disse, fala, olha, eu fiz aqui um acordo individual de trabalho e eu preciso que você valide para mim, você tem 10 dias, é fácil de fazer essa informação, tá? E realmente a informação para o Ministério do Trabalho, o Ministério da Justiça, eu realmente não sei. Eu vou procurar ver se tem algo disso na medida provisória e eu transmito a todos. E o que ocorre agora é o seguinte, o mundo inteiro vai mudar a partir de agora. E a gente vai ter que aprender a fazer tudo de novo. Vamos ter que se reinventar mais uma vez. Não vai ser só o Poder Judiciário, não. Vai ser nós todos, né? E boa sorte para a gente. Vamos trabalhar para que isso aconteça, ok? E estamos à disposição. Márcio, a tua despedida aí, eu queria fazer esse comentário aqui desde o início. Você é o cara do como, né? É assim, os caras soltam as leis, os advogados que estão aqui presentes conosco interpretam, mas quando chega na hora de executar, é você que tem que executar. É você que tem que pegar os dedinhos, botar na massa, na farinha, botar água, botar o ovo e começar a mexer. Como é que você vê isso e quais as recomendações que você daria para o nosso pessoal aqui? Você sabe que o contador, ultimamente, ele tem que evoluir dentro da interpretação. O empreendedor, antes de procurar um advogado, o primeiro cara que ele procura é o contador. O que você acha? Não, e eles trazem questões jurídicas para a gente interpretar. Se a gente falar assim, olha, procura um advogado, ele vai falar assim, pô, mas eu já pago para você, eu vou pagar um advogado? Mas são questões diferentes, né? O nosso é a apuração dos impostos. E para nós, o que sobra? É instrução normativa. É o que nós temos que trabalhar em cima de dados e informações fornecidas pela Secretaria da Fazenda, pela Receita Federal e as normativas, né? Mas tanto a profissão de contador como de advogado, nesses últimos dias, estão trabalhando muito. Estão até resgatando os advogados trabalhistas. Os advogados trabalhistas... Estavam esquecidos, né? Agora uma brincadeira. Isso tem que estar em alta. Até poucos dias atrás estavam dizendo que o direito de trabalho ia acabar. Não, mas é isso mesmo. O advogado ele sempre tem a desculpa de dizer essa não é minha especialidade, né? O contador não dá a ele essa oportunidade. Ele tem que ser especial em tudo. A minha namorada ela é advogada na área trabalhista. E ela que comentou, ela está trabalhando diariamente umas 12 a 14 horas. Tem uns 15 dias, porque na área trabalhista ela atua mais na parte de consultoria. Pró-empregador ou pró-empregado? Empregador. Só para empresas. Então, Ela vai ter que fazer uma consultoria por dia, então. Vai ter que ficar emendando todo dia. Não, mas ela tem uns calls, acho que uns 8, 10 calls por dia. Não, e não tem horário, né? Então, 18 horas, o cliente está no caminho de casa, ou ele está em casa, liga, porque essa situação ficou tão agravante na questão financeira das empresas, porque se não fatura, não consegue pagar. E como pagar os funcionários se existe uma legislação que pede para manter os empregos? Então, são as opções, né? Qual que é a melhor opção? É suspensão, redução, mandar embora, dar férias
e pagar 1/3 lá no 13º. Então, são algumas opções que de certa forma... Mas, Nelson, eu acredito que tem que utilizar todas com equilíbrio, né? Porque nos primeiros momentos a gente escutava muito de colegas dizendo o seguinte: puxa vida, vou quebrar, vou botar todo mundo de férias, dispensar todo mundo. Isso não existe, né? Eu acho que a gente tem que utilizar todas essas maneiras que o governo está nos permitindo fazer fora das regras da CLT, né? E continuar produzindo da melhor forma possível. Porque, gente, tá certo, tá aqui há 15, 20 dias, mas a gente tem certeza que o mundo não vai parar, não. Então, a gente vai ter que continuar trabalhando e só os fortes e os equilibrados vão ficar, com certeza. É verdade. E mais uma coisa, né? Para um país que já passou por plano cruzado, plano verão, Collor e aquela maluquice toda, vai tirar isso aqui de letra. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Depois do Collor, isso aqui vai virar fichinha, né? Temos que só continuar vivo, né, Nelson? Vai. Não, vamos... bom. É que no Collor não tinha pandemia, mas agora tem o vírus aí que... Mas... Doutor Ilídio, por favor, doutor Ilídio. Bom, eu gostaria de agradecer inicialmente aí o doutor Pio pelas explanações, foi muito importante, muito obrigado. Ao doutor Pazini, mesmo que entrou meio tarde, mas agradeço e foi muito bom sempre. E ao nosso amigo Márcio Araújo, que é que cuida da nossa contabilidade, muito obrigado a vocês três por estarem aqui participando e esclarecendo tudo isso que nós precisamos saber. E, mais uma vez, agradecer a todos os presidentes que estão acompanhando e aos diretores e aos lojistas que estão nesse momento acompanhando. A todos vocês, o meu muito obrigado. E isto aqui vai continuar acontecendo. Passo agora aí para o meu amigo Enilson, que é o mediador, é o que tem feito todos esses contatos. E quero também agradecer muito a atenção do Enilson por estar fazendo esse grande trabalho. A você, Enilson, muito obrigado. O Férez também está no ar aí. O Musso, nosso assessor de imprensa, também está aí. A todos vocês, o meu muito obrigado. Encerra aí, meu amigo Enilson. Bom, doutor Ilídio e amigos, a gente está encerrando essa última live, essa live de hoje. Amanhã é Sexta-feira Santa. Desejo a vocês todos que vocês passem uma feliz Páscoa. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. A gente deve voltar na segunda-feira com mais uma live. Agradeço encarecidamente o Dr. Nelson, o Pio e o Márcio pelo tempo disponibilizado para a gente. Agradeço demais a atenção de vocês e queria deixar para vocês uma frase no final que vai passar. Sairemos mais fortes. Com certeza. Muito bom. Amém. Um abraço a todos. Muito obrigado.